Oi, eu sou a Gislene e hoje a gente vai entrevistar a Dona Sueli no 4º episódio do podcast Algo em Comum. A Dona Sueli, ela é mãe do Bruno, que tem T21 e tem 38 anos, né, Dona Sueli? Então aproveitem, curte, comenta e compartilha logo esse podcast para fazer chegar a mais pessoas. Boa noite, Dona Sueli, tudo bom? Primeiro, é um prazer enorme estar recebendo a senhora aqui. A senhora que, para quem não conhece, a Dona Sueli, ela era muito amiga da minha mãe, né? O Bruno também era muito amigo do Beto, meu irmão. Então, é um prazer enorme estar lhe recebendo aqui e poder compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho desse amor, né? Seu e o Bruno, não vamos nos emocionar logo no começo, que tem muita história aí, eu sei. E é isso, Dona Sueli, me conte, como foi o nascimento do Bruno há 38 anos atrás, numa época em que não se falava em síndrome de Down? Na época, né, foi um tanto difícil porque eu descobri a síndrome de Down sozinha. O Bruno nasceu em João Pessoa, é paraibano, né? Sim. Nasceu no dia 13 de março de 1986. Então, eu olhava para Bruno e eu dizia assim, eu já olhei essa criança em algum lugar. Os traços, os né? Os traços dele, fino. Aí eu alisava, eu achava as orelhinhas dele um pouco mais baixa, a mãozinha grossa. E me chamava muita atenção. E também ele mamou pouco, porque ele tinha um neopaladinho. Ele tem, profundo. Sim. Quando foi um certo dia, eu cheguei na casa do meu sogro, né, que era doutor Amadeu, hoje falecido, Sim. Médico e professor da universidade. Eu chamei ele e disse assim, seu Amadeu, eu quero conversar com você. Aí ele disse, o que foi? Eu disse, olha, o Bruno, para mim, ele é especial. Ele, por quê? Aí eu expliquei para ele, né? Uhum. Aí ele falou assim, quem foi que te falou? Eu disse, não, ninguém me falou. Porque quando eu tive o Bruno, o pediatra não me falou nada, né? Não tive esse contato dos médicos. E logo em seguida eu vim para São Luís com o Bruno. E eu achava ele um pouco diferente. Ele falou assim, minha filha, vamos fazer o seguinte. Vou marcar uma consulta com o doutor Fernando Ramos, o neurologista. E assim nós fomos. Chegando lá, doutor Fernando Ramos examinou o Bruno e eu sempre perguntando para ele, doutor Fernando Ramos, o que é que o senhor me fala? Né, tava meu sogro e minha sogra. Aí ele eu vou lhe encaminhar para a doutora Lila para fazer uma avaliação. Tá bom. E a gravidez do Bruno foi tranquila, com acompanhamento com a doutora Socorro, aqui, né, lá em João Pessoa, quando fui ter com a doutora Euzélia. Sim. E assim eu fui para a doutora Lila, que era na rua do Mucambo, né, a clínica doutor Thompson, no centro. Sim. Chegando lá, ela examinou Bruno, aí ela olhou para mim e disse assim, mãe, ele é síndrome de Down. Ele tinha quantos ele anos? Ele tinha, era 8 meses. Porque ele não segurava também o pescocinho. Sim. E eu achava estranho, porque era o 3º filho, né? Sim. Aí os outros, a gente faz sempre uma com certeza. Comparação. Sim. Aí eu disse, ele disse, você vai voltar no Fernando Ramos e falar com ele que você vai começar a fazer as terapias. Tudo bem. Aí eu, nesse dia, não fui para ele. Voltei para casa do meu sogro com meu irmão. Sim. Saí da clínica. A única coisa que eu lembrei foi assim. Eu olhei para o céu, rezei um Pai Nosso e disse, Deus, me dê força e saúde, porque coragem eu tenho. Aí meu irmão me abraçou, na época estava aqui comigo. Sim. Disse, vou amar meu sobrinho. Do mesmo jeito, não muda nada. Fomos para casa do meu sogro. Nessa época, o Manuel, o pai do Bruno, ele estava doente, com hepatite. Sim. Aí, chegando na casa do meu sogro, eu chamei e falei para ele. Aí ele falou assim, como foi que ela lhe falou assim tão para você logo em seguida? Meu Deus, como foi? Aí ele ficou assim... curioso e preocupado comigo, né? Era a minha reação de mãe receber uma notícia daquela sozinha,
Entendi. Aí eu tranquilizei ele, não se preocupe não, tá tudo bem, não se preocupe não, vamos falar para Manuel. Aí a gente estava lá no quarto, né, eu no lado do terraço, que a gente não podia se aproximar dele. Aí contamos para Manuel ficou assim meio triste, normal, chorou um pouquinho, normal, mas Sim. não teve assim, ninguém, né, da família, não teve rejeição nenhuma. Pelo contrário, foi muito amor, né? Voltamos do Dr. Fernando Ramos, aí ele confirmou que já sabia. Sim. Aí eu falei assim para ele, o senhor confirmou, doutora Lila, o que eu já sabia. Aí ele disse, mãe, agora vai ser uma batalha, como é que você vai fazer? Aí eu disse, doutor Fernando Ramos, eu vou renunciar à minha vida, às minhas coisas, os projetos que eu tinha. Nesse tempo eu trabalhava na Previdência, né, do município, faculdade, para tomar conta do meu filho. Eu não vou deixar ninguém tomar conta do meu filho e também não vou me esconder. Certo. Quem quiser ser meu amigo, que tem que abraçar meu filho. E assim... A senhora fez. Assim eu fiz, né? Sim. Chegando em casa, liguei para minha mãe, falei para ela também não... Né, chorou porque ela ficou preocupada assim. Eu aqui não tinha família materna, né, do Bruno, mas também foi muito acolhida, ninguém sentiu diferença nenhuma, né. Sim. O Bruno seguiu. Agora, o que me deixou assim, aí voltei, sim, aí doutor Fernando Ramos falou assim, você vai fazer um exame de cariotipo, né? Cariótipo. Cariótipo, né? É. Aí, aqui em São Luís não tem. Só tem em João Pessoa. Aí eu comecei a sorrir. Quando ele disse João Pessoa, eu comecei a sorrir no laboratório Lupa. Que era a sua cidade? Na minha cidade, num laboratório que a gente fazia exame, né? Sim. Voltei a João Pessoa, fiz o exame. Marquei uma consulta com um pediatra lá, que se chama Paulo, doutor Paulo. Quando eu cheguei a ele, aí eu fui dizer assim, doutor Paulo, por que na época você não me falou que o Bruno era síndrome de Down? Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, é um tanto difícil a gente dar uma notícia. Porque nasceu outra criança e eu fui falar com os pais e eles falaram que a culpa era minha. A culpa Quanta ignorância, né? Sim, né? Que a pessoa tem aquela... Acho que rejeição. Aquela rejeição. Aí eu disse, mas ele me desculpa que eu não te dei a resposta que você estava querendo. Eu digo, não, mas tudo bem. Aí voltei, continuei, né? Na época não tinha o tratamento que tem hoje. As terapias que a senhora fala, né? As terapias, né? Eu saía do trabalho, pegava ele, Rebeca, ele nasceu em março, a Rebeca tinha feito 2 anos em maio. Sim. Para me conciliar ela com ele, para não sentir a falta que tinha um irmão especial, né? Mas também abraçou com muito amor. Ele chamava ela só de minha bruxinha, meu baldinho de terra. E eu comecei também a fazer as terapias com ele em casa. Certo. Fiquei um dia muito feliz porque a doutora Lila falou assim, você tem que fazer brinquedo de sucata para Bruno. Eu digo, tá. Era colar as pedrinhas, feijão em copo descartável, para fazer barulho, chamar a atenção do Bruno, né? E eu passei a noite todinha fazendo esses brinquedos para ele. Quando foi de manhã que eu coloquei ele destruiu tudinho. Eu fiquei muito feliz que ele destruiu sem querer, né? E eu comecei a ensinar para ele o que era sol, o que era a lua, o vento na pele. Tudo, né? Tudo, o doce e o salgado. O que me incomodava mais, assim, era preconceito. Sim. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora falou que a senhora abriu mão da sua vida, né? Dos seus projetos, do seu trabalho, né? Por quê? Porque a senhora não tinha rede de apoio aqui em São Luís? Porque a senhora não tinha família? O que lhe levou a isso? O que me levou foi o seguinte, como eu já tinha visto muitos casos que às vezes as famílias deixavam em quarto trancado,
sem, sabe? Naquela época, Naquela né? época, né? Não tinha rede de apoio da minha família, mas tinha Sim. rede de apoio do meu esposo, né? Sim. Que era meus sogros. No tempo eles eram professores da universidade, mas sempre me apoiaram. Mas eu consegui trabalhar, eu trabalhava pela manhã, Sim. né? Aí a faculdade já me formei com mais de 40 anos. Então a senhora não desistiu, Não a senhora desisti, continuou. eu continuei assim. Naquele momento dele, daquele, né, de dizer que ele síndrome de Down, eu tinha que ficar com meu filho. Sim. Né? Tinha que ficar com ele, porque eu tinha que dar todo o amor, carinho, atenção. Né? Entendi. Tinha em casa uma pessoa que me ajudou muito também, com Rebeca e ele. Tinha a Rebeca pequenininha. Aí eu trabalhava, deixava a Rebeca no colégio, aí buscava, pegava ela, botava ele e ela no Fusquinha, um Fusquinha na época, ia para a terapia dele, né? Eu ficava esperando ele sair da terapia andando, mas Bruno andou um pouco mais tarde, andou com 5 anos de idade. Sim. Né? Para os problemas de saúde também que eles têm. Aí eu abri mão daquele momento de fazer minha faculdade. O que eu queria fazer na época era medicina, mas não dava. Como era que eu ia fazer medicina com um filho né, que precisava muito de mim? Então, eu tinha que levantar Bruno, erguer Bruno, né, para ele ir caminhar, né, do jeitinho dele, com as limitações dele, o amor dele, a dedicação da filha em casa. Sim. Eu tive essa rede de apoio, né, do meu sogro, como eu tenho até hoje, Sim. né, do pai, que o pai, Ave Maria, é doido pelo filho. Que bom. Que se disser assim, Bruno está doente, vai se hospitalizar, ele não me deixa em paz um minuto. Que é o tempo todo ligando, é o tempo todo. Parece muito com o pai, ele, muito mesmo, né? Que bom. Todos os meus cunhados, assim, então... O que me machucava mesmo era o preconceito e também não ter tido logo a resposta imediata. Entendi. Essa questão, então, do preconceito, ele, naquela época, era muito maior. A gente sabe que ainda existe, né? O preconceito, a não aceitação, né? A falta de inclusão, da verdadeira inclusão. Eu imagino, acho que foi mais ou menos... o que a sua história parece muito com a da minha mãe. Ela também abriu mão por um tempo, né, da vida dela para poder cuidar do Beto, assim como a senhora abriu um pouco, né, da vida, da sua vida para cuidar do Bruno, por um tempo, né, por um pequeno espaço de tempo. Eu digo que tudo tem o tempo certo, né? A senhora deixou ele bem, né? Deixou ele andando, como a senhora falou, a senhora ergueu ele primeiro para depois a senhora também continuar a se erguer e tá aqui até hoje. E eu acho que é isso que a gente tem sempre que fazer. A gente tem que se cuidar, fazer o que a gente gosta para poder estar bem e cuidar dos nossos filhos, não é verdade? Verdade. Agora vamos conversar um pouquinho. A gente falou aí dessa primeira infância do Bruno. Como é que ele está hoje? Bruno é um adulto, né? É um adulto com uma cabecinha de criança, um coração puro, né? A gente sabe que eles vão ser sempre muito infantis, né? Vão ser sempre muito... eu costumo dizer que eles têm o amor no coração de uma forma incondicional. Eles amam todo mundo, né? Eles abraçam todo mundo é amigo, eles não têm maldade no coração. Como é que é o Bruno hoje? Me conte a história, a rotina do Bruno, como é que ele está, como é a vida de adulto, né, de uma pessoa com síndrome de Down, atualmente. Atualmente, né, ele faz as terapias no COPS, né, com o Centro de Pedagógico, né, certo. No Executivo Center, ele tem musicoterapia, fonoaudiólogo, psicóloga, psicopedagogo, né, terapia ocupacional. São 3 vezes na semana. Uhum. O Bruno, eu digo que ele já fez faculdade, já se formou, já fez mestrado, porque o que me deixa muito feliz é quando ele leva as tarefas para casa e ele já está lendo frases curtas. Né? Que lindo! Ele é muito esperto. Aí eu pergunto para ele, né? Aí ele fala casa. Quando é assim uma frase, ele diz...
A casa é linda, né? E o convívio do Bruno, ele gosta de passear, né? Sim. Ele gosta de ir pro shopping. Falar com o Bruno, a cara dele é Dançar. shopping. Dançar. Uhum. Gosta de se encontrar com os amigos, Sim, né? Quando a gente faz os encontros. Ele gosta, né? Ele tem as limitações. Hum. Anda devagar. A fala é um pouco emboladinha. Tem Sim. coisas que você entende, tem outras que você não entende. Depois que ele teve um AVC, ficou mais... um pouco mais acentuado, né? Se ele falar compassado, você entende. Ele participa de tudo, né? Ele tem muita fé em Deus. Ai, que lindo. Ele é da comunidade Santíssima Trindade. Uhum. Olha, e uma coisa muito interessante, ele faz parte da acolhida, né, e do ofertório. Sim. Você acredita? O que é que nós mães não fazemos pelos nossos filhos, né? Atualmente, o Bruno é catequista. Sério? E quem me levou a ser catequista Foi ele, que eu sou intérprete. Aí ele fez a Crisma, né, o ano passado, e no encontro da espiritualidade eu achei muito interessante. O Frei Hilton dizendo, né, que tinha que continuar, e quem era que queria ser catequista? Ele levantou a mão, e eu fazia, Bruno, meu filho. Não, aí Acabou indo. eu acabei indo, né? E ele participa todo sábado, recebe as crianças na nossa salinha de iniciação. Sim. Ele fala, e o pessoal tem um amor muito grande, né? Às vezes no sábado, ele vai para a loja com o pai dele, né? Eu digo, olha, vai trabalhar com teu pai. Vai trabalhar com teu pai. Mas o que é o interessante, não é ele ir para a loja. Ele quer que ele ir para o shopping. É um menino muito alegre, né? Sim, divertido. sim. Carinhoso, beijoqueiro. É. Demais. Tem a vidinha dele assim, gosta muito de passear. Sim, eles gostam muito de passear. No geral, eles gostam muito. Quem que não gosta, né? De sair de casa, passear, ver gente, conversar, interagir. Isso é muito bom. Ele é muito vaidoso. Sim. Vaidoso e quando ele sai, assim, a irmã, né, fala, Rebeca, Bruno, meu filho, fica exalando o perfume, ele toma um banho de perfume. Sim. E o perfume que ele gosta, né, é do Boticário, Esteleto, aí você já pensou? Pronto. É forte. É. Esse perfume é muito forte. Sai exalando a casa toda. Sai exalando a casa toda, né? Uhum. E me diga outra coisa do Bruno, os amigos do Bruno. A gente estava conversando antes, né, de começar a gravar, nos bastidores, essa questão que é preocupante nossa, né? Eu tenho essa mesma preocupação, o Joãozinho tá crescendo, tá entrando na fase adulta, né? Como é essa questão de relacionamentos, né? Amizades, se ele já se apaixonou. O Beto se apaixonava. Qualquer menina bonita que chegava lá em casa, amiga da minha irmã ou amiga da mamãe, ele se apaixonava, já dizia que queria casar. Né? Na cabeça dele, a paixão levava logo ao casamento. Né? As amizades também, todo mundo era muito amigo dele, mas a gente sabe que eles têm um pouquinho de solidão. Né? Me conte aí como é que tá aí. Como é que a senhora está lidando com isso, com o Bruno? O Bruno... O entendimento dele, ele entende isso, ele sente falta, ele chega a lhe verbalizar, como é? Ele sente, porque ele diz assim, mamãe, amigo, né? Na época, tinha um grupo chamado A Fátima. Bruno já me botou em vários desafios. Que lindo. Aí a gente tinha uma associação dos pais, né, com síndrome de Down. E tinha sempre apresentações. Quem era professora de dança e coreógrafa? A mãe, né? Eu. E Bruno dançava e tinha uma menina chamada Raquel. Ele disse que Raquel é a namoradinha dele. Sim. De vez em quando liga, aí ela chama ele de meu príncipe, ele chama ela de princesa, meu amor, casar, vou casar, né? Sim. Mas a amizade, assim, com outras pessoas, outras que falam que, assim, normalmente são ditos normais, não tem. Sim. Não chega a ter um amigo, né? Os amigos que ele tem é os amigos deles antigos, os amigos dos nossos encontros, que quando encontra é uma festa, mas amigos não tem, assim, que possa ir conversar com ele. Convidar para sair. Convidar para sair, vamos no shopping. Ter o cuidado de ficar com ele, né? Não tem, né? É uma triste realidade, né? É uma triste realidade, porque não tem. Porque
Muitas vezes que a gente está no shopping, ele é muito amoroso, muito comunicativo. Ele quer apertar a mão das pessoas. Aí, quando ele vai apertar, eu sinto que em certas ocasiões tem pessoas que faz de conta que não está vendo. Aí eu baixo a mãozinha dele. Sim. Muitas não, fala com ele, né? Conversa, beija, diz assim, pergunta pelo nome. É a empatia, né, É, dona a empatia. Sueli? Outros não, outros fazem de conta Que não vê, que não vê, existe. não existe. Aí eu sempre dou um jeitinho, beijo a cabeça dele, eu vou contornando, né? Sim. Mas é uma triste realidade, porque na verdade eles não têm, eu não vejo assim, os amiguinhos dele, as amigas, ter outros amigos a não ser eles próprios. É verdade. E nós, né? E nós que somos mães, né? Mães, os irmãos, né? Pai, a família. A família, os irmãos, os sobrinhos, né? Os tios, né? É. A família, não A tem família, assim. de modo geral, é que acaba suprindo, né? Essa necessidade de falta de amigos, né? De empatia, de acolhimento. A gente acaba sendo tudo para eles, é verdade. E lazer. Estou começando a sentir falta, porque o João está crescendo, ele não, apesar dele ter uma ingenuidade, uma infantilidade, a gente sabe que ele não tem condição de entrar num parque mais de crianças menores, né? Como é que a senhora faz com o Bruno? O Bruno, qual o melhor lazer para ele? O melhor lazer para Bruno é o shopping. É o shopping. Não tem Ele gosta de cinema? Gosta de cinema, né? É o shopping porque não tem outra opção. Não tem. Não tem, porque não tem parques, não tem lugares que possa sentar, conversar, brincar, entretenimento, não tem. É o shopping. Aí anda no shopping, passeia, aí ele gosta de ir para a praça da alimentação. Aí fica lá na praça da alimentação. Quando tem algum show, assim, a gente procura ir, mas ficamos um pouco distante para não ter aglomeração. Sim. Né? Não tem, assim, um lazer, né, de chegar, de jogar bola. Aqui não tem. Não tem grupos, né? Não tem grupos. Na verdade, não existe grupo, né? A gente tenta fazer os encontros, né, no grupo Amigos Especiais, no grupo de pais, né, de pessoas com síndrome de Down. A gente não consegue reunir todas as famílias, porque as agendas, os horários a gente não consegue, mas o que eu sinto falta é de mais encontros como esse, né? Como os que a gente já faz, que eles se divertem muito. A gente fez um arraial, né? A gente fez também um aniversário, já fomos em aniversário, já fizemos aquele na pizzaria, aquele grande encontro, né? Na pizzaria dos dois grupos, né? Tanto de crianças menores quanto dos adolescentes, que foi muito bom, e a gente precisa fazer mais. A gente já está acabando, infelizmente, a nossa conversa, mas eu queria que a senhora deixasse aqui pra gente, dona Sueli, uma mensagem, né? Uma mensagem para as famílias que estão recebendo a notícia, para quem está nessa primeira infância, uma mensagem de coração sua. Olha, eu já fui chamada para falar com muitas mães sobre quando nascia a síndrome de Down, que é uma certa rejeição normal dos pais. Eu sempre digo assim, força, coragem e fé. Mas tem uma frase que eu gosto muito, sim, que é de Chico Xavier, que é o seguinte: os filhos especiais são concebidos às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. E nós mães, todas as mães, estamos dentro desse infinito, é verdade, que é o amor incondicional. É verdade. Falou tudo. Falou tudo mesmo, porque o amor de mãe é igual. A gente costuma dizer que a senhora tem 3 filhos, então a senhora ama igualmente. O cuidado é que é diferente, né? Porque os nossos filhos especiais, eles vão precisar da gente para sempre. Os outros vão crescer, vão voar, vão ter a vida deles. E a gente vai, como a senhora acabou de contar aqui a história, as dificuldades do Bruno, e que estão sendo as dificuldades agora do João, é que eles vão estar sempre com a gente, com nós pais, a família, por falta dessa amizade, por falta de amigos, por falta de aceitação, de empatia, que ainda
a gente precisa plantar aí para a sociedade, né? Quando eu tive essa ideia de fazer o podcast, era justamente para isso a intenção. Contar a nossa história, mostrar as nossas experiências, mostrar os nossos filhos, mostrar que o algo em comum, que é ser diferente, pode ser normal. Porque, afinal de contas, nós somos diferentes, né, dona Sueli? Todos nós somos. Os nossos filhos, eles precisam apenas de aceitação, empatia, cuidado e muito amor. E eu lhe agradeço demais pela senhora ter vindo. Eu estou muito emocionada, porque não tem como eu não olhar a senhora e não lembrar da minha mãe. Eu que fico agradecida, foi um prazer, né? Com muito carinho. Eu não te conhecia, mas eu já sabia da sua existência, do João, da sua irmã, através da minha amiga Zélia, né, que para mim foi uma perda assim irreparável, que a gente conversava muito, mas eu sei que aonde ela está muito feliz, e eu estou muito feliz também em participar, né? E para mim foi uma honra, né? Muito obrigada. Ter conhecido você, Zélia e o Beto, né? Sim. Que foi tudo, né? Nossos encontros com a sua mãe, com o Beto, mesmo que tenha sido no hospital a última vez que eu olhei ela sentadinha lá. Sim. Mas eu costumo dizer também que ainda estamos aprendendo a conviver com a dor e a saudade. Mas ela está em nossos corações. Sempre. Né? E sempre. O Bruno é a minha vida. É um exemplo, é meu espelho. Né? O Bruno. É verdade. Nossos filhos, nossos né? Filhos. Nossos filhos são. Eu queria lhe presentear com o meu livro. Né? Esse livro eu conto a história. A minha história é a história da minha mãe. Né? Um pouquinho da história dela a senhora vai conhecer aqui, do começo do namoro com meu pai, as dificuldades com o Beto, toda aquela força que ela tinha, né? Eu relato aqui a minha experiência como irmã e mãe de pessoas com síndrome de Down, e eu quero muito que a senhora leia, passe adiante e faça chegar a mais pessoas. E muito obrigado pela sua presença, que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente ainda vai ter, né? E dar um beijo no Bruno e marcar logo o nosso próximo encontro, né, com o grupo. Muito obrigada. Eu que te agradeço, né? Fiquei muito feliz com o seu convite, né? Eu que te agradeço. Vou dar um beijo nele, eu vou ler com certeza e vou passar. Passe adiante. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado por mais um episódio aqui com a gente. Aproveita aí, curte, comenta, compartilha, faça com que essa história chegue a muito mais pessoas. Boa noite e fique com Deus. Até a próxima.